Pena que não pegou a nossa apresentação, mas vamos dar início aí com o professor Carlos. Obrigada, Nayara. Ok. Boa noite a todos, é um prazer grande estar participando desse mais um momento que a Soberana está trazendo para todos os seus alunos e, de modo especial, agora, para todos os alunos, todas as pessoas que gostam de odontologia do Brasil inteiro, né? Essa plataforma do Zoom, ela praticamente é universal. Então, no momento que é disponibilizado para todos os alunos, a gente tem um prazer e responsabilidade grande, até porque nós, enquanto professores da Soberana, temos que estar sempre procurando a excelência para os nossos alunos. Bom, o tema de hoje, vou compartilhar aqui a minha tela. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a implantodontia, começando com a sua história, tá? Essa palestra de hoje vai ser implantodontia, história, evolução, atualidade e perspectivas. Então, nós estamos aí com um tema muito bacana, é um tema apaixonante para quem gosta de implante, para quem gosta de prótese, para quem gosta de cirurgia, para quem gosta de periodontia, ou seja, a odontologia em si. A gente está contando hoje aqui comigo, eu sou professor da faculdade, mestre especialista em implantodontia, especialista em prótese dentária, pós-graduado em cirurgia plástica e gengival, coautor do livro de reabilitação oral em implantes dentários, da editora Napoleão. Nosso coordenador dos cursos de pós-graduação da Soberana, professor João Paulo, mestrando em cirurgia orofacial e DTM na Faculdade São Leopoldo Mandique. Ele é cirurgião buco-maxilofacial e, como eu falei, vai coordenar os nossos cursos de pós-graduação e também é professor da Faculdade Soberana. Os outros mais dois palestrantes, Romero San Marcos, especialista em implantodontia, pós-graduado em cirurgia guiada, regeneração tecidual e odontologia digital, e professor da disciplina de oclusão da Faculdade Soberana. Murilo Neres, meu querido amigo de muitos anos, especialista e mestre em implantodontia, especialista em implantodontia, professor de periodontia da Soberana e professor de implantodontia da BO Vale São Francisco, Juazeiro, Bahia. E o nosso convidado especial aqui, meu querido irmão Pedro Henrique, Pedro Henrique, daqui a pouco vai estar com a palavra, especialista e membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial, mestrado em ciências, pós-graduado em implantodontia, staff de serviço da Univasp e docente da Faculdade Soberana de Odontologia. Então, todo mundo devidamente apresentado. Eu vou começar aqui com um breve relato sobre a história da implantodontia. O que é que vocês têm que saber? Nós precisamos saber o passado para dar valor ao presente e construir um futuro. Essa é uma frase que eu gostaria de deixar para vocês. A implantodontia não é uma ideia. A ideia de se colocar um implante não é uma técnica recente, ela é milenar. Ela vem desde a época dos egípcios. E sempre houve o desejo da humanidade de repor o dente, de repor o dente perdido. Só que nós vamos hoje nos ater, por questão de tempo, a uma implantodontia contemporânea. E não dá para falar em implantodontia contemporânea sem falar desse ser iluminado chamado Peregrine Brånemark. Esse homem foi o descobridor da osseointegração, que foi o processo que levou ao surgimento da implantodontia. Então, como está aqui no slide 52, ele estava colocando dispositivos na tíbia de coelhos para visualizar o processo de regeneração óssea e cicatrização. E aí, quando ele foi tentar remover do osso do coelho esse dispositivo, essas câmaras ópticas, ele percebeu que a câmara estava grudada, não saía do osso, tinha que quebrar o osso do coelhinho para poder tirar a câmara, só que vinha toda quebrada, ela perdia. Então, nesse primeiro momento, ele ficou pé da vida, porque perdia aquela câmara que não era barato para estar fazendo as experiências deles. Então, essa aqui seria o desenho dessa câmara, onde ele via toda a circulação sanguínea em vivo, importante dizer isso, né?
esse vídeo, ele demonstra, logicamente aqui está a instalação de um implante, mas eu quero que vocês observem o que aconteceu quando o Branemark fez um buraco no osso do coelho e instalou essa câmera. Ocorreu fenômenos celulares que ele, naquele momento, não percebeu, mas ele estava diante do fenômeno da osseointegração. Então, aqui, quando ele fez o alvéolo, o buraco, para colocar a câmera, aconteceu todos esses fenômenos de uma cicatrização, que é justamente a rede de fibrina, o sangue que foi rompido dos vasos, essas células em branco está representando as células mesenquimais indiferenciadas, e aí vem a natureza, né? Aí vem a natureza. Essas células, quando se depararam com o material que ele colocou dentro do osso, que era a base de titânio, esse foi o metal que ele escolheu para fazer essa câmara. Então, essas células mesenquimais indiferenciadas, em contato com o titânio, elas se transformavam em osteoblastos. E, transformando em osteoblastos, ela se formava em osso. E aí, surgiu um emaranhado de osso entre o implante e o osso vivo do outro lado. E se juntaram. E foi aí que aconteceu o fenômeno da osseointegração, que a natureza proporcionou para milhões de pessoas no mundo todo, que hoje, aliás, há muito tempo já são beneficiadas com os implantes dentários. Está aí um desenho esquemático de como o osso, esse osso é um osso lamelar, um osso mole ainda, mas ele vai se maturando e se transformando em osso maduro. Nesse momento se consegue colocar carga imediata, ou seja, se consegue colocar um dente em cima do implante. Esse slide é de Larsson e Branemark. Do meu lado esquerdo aqui é Larsson. Deixa eu ver se está para ver aqui, né? Deixa eu botar aqui. Pronto, vou botar a ponteira aqui. Larsson e o professor Branemark, que é um médico ortopedista. Larsson foi o primeiro homem a receber implantes dentários. Isso aconteceu, ele tinha 30 e poucos anos de idade, ele não tinha dente na mandíbula, ele era fissurado na palatina, no palato, mas aí Branemark instalou 4 implantes na mandíbula dele em 1965. E um desses implantes instalou a prótese. Larsson morreu 41 anos depois. E ele ficou usando esses implantes. Parece que ele perdeu um implante mais depois, mas, no geral, ele ficou usando esses implantes que foram colocados em 75. Então, está aí um sucesso total. Mas Branemark, muito criterioso, também sabia que muitas pessoas iam estar contra ele, ele esperou mais 20 anos, quase 20 anos, para expor o fenômeno da osseointegração para o mundo científico. Antigamente, a instalar implantes dentários, quando começou a instalação dos implantes dentários de Branemark, que foi já na década de 80 para frente, a prioridade ela era colocar implante onde tem osso. Isso é um erro que, graças a Deus, foi diagnosticado. E aí, antigamente, só tem osso aqui, eu vou botar o implante na posição. E aí, quem for fazer a prótese, se vire, se repõe e bote a sua prótese da melhor forma que você puder. E isso causava problemas estéticos, obviamente. Mas, com a evolução e os profissionais foram se qualificando cada vez mais, mudou-se a ideia de colocar implante onde tem osso. É óbvio que se coloca implante onde tem osso, mas não pode ser em qualquer lugar. O implante está lá pura e simplesmente para receber um dente. O implante nada mais é do que uma raiz artificial, feita em titânio. Então, essa raiz tem que estar na posição de uma raiz natural de um dente. Por isso que acontecia essas aberrações. Mas aí, com a evolução, surgiu o planejamento reverso. Os planejamentos reversos, quem determinava a posição do implante era a prótese. Eu queria colocar para vocês 2 slides bem bonitinhos, tá? Para
para mostrar isso, só que eu não consegui encontrar em internet, então eu coloquei casos que a gente mesmo fez na nossa clínica. Então, aqui, a gente confeccionou uma prótese para o paciente e nessa prótese eu abri pela parte palatina e instalei cada implante na sua posição ideal, porque eu queria um implante, um dente para cada implante, que meus dentes fossem todos soltos, individualizados. Se eu botasse esse implante de maneira errada, ficaria muito difícil ou praticamente impossível. Por exemplo, um central desse, se eu colocasse o implante aqui na região interproximal, como é que eu ia individualizar esse dente? Não tinha como fazê-lo. Por isso que a gente confecciona um guia e aí coloca o implante através do guia. O guia que determina. Aqui tem outro guia que eu fiz em acrílico. Daqui a pouco o professor Romero vai falar de uns guias mais modernos, né? Aqui, isso aqui foi feito há 12 anos atrás, 10 anos atrás, mas hoje tem guias que é feito de maneira com sistemas de campo, com fresadoras, com escaneamento. O Romero vai falar de maneira com muita propriedade, porque ele é muito estudioso desse assunto e de outros também. E aí, eu deixo com vocês aqui essa frase. Cerquem-se com algumas das melhores mentes em seu campo e você é obrigado a ter sucesso. Porque senão você sai, você não fica naquele grupo. Tá joia? Bom, deixa eu tirar o aparelhamento. Seguindo a nossa apresentação, foi uma breve apresentação da história da implantodontia. Agora eu vou passar aqui a palavra para o professor Pedro Henrique, onde ele vai estar falando com a gente agora sobre as técnicas cirúrgicas. Pedro, é com você. Outra coisa, as perguntas que surgirem, eu vou estar olhando aqui no chat e vou estar separando, e no final da apresentação nós vamos ter um momento para tirar dúvidas, a gente pode voltar no slide, quem quiser, tá? E vocês fiquem totalmente à vontade, sugue muito esses professores aqui, porque são pessoas dedicadas ao que fazem, dedicadas ao ensino e apaixonadas por passar esse ensinamento. Pedrão, é contigo, amigo. Valeu, professor Carlos. Todo mundo me ouve aí, pessoal? Por gentileza. Tá Ok, joia? todo mundo me ouvindo? Tá joia, tá joia. Beleza. Então, vamos lá, vamos embora aqui. Deixa eu ver aqui se vocês me veem. São 2 dispositivos que vão estar apresentando aqui. Beleza! Vamos lá, vamos embora. Vamos falar um pouquinho de técnicas cirúrgicas aqui. Obrigado pelo convite. Nós já fomos apresentados, então, como o nosso tempo aqui é curto e o tempo de vocês é muito importante, vamos direto ao assunto. Vamos falar o quê? Vamos falar sobre implantes dentários, a técnica cirúrgica, tudo bem? Antes de falar para vocês de técnica cirúrgica, eu queria fazer essa pergunta. Quando eu perco um dente, o que eu devo fazer? É necessário reabilitar? Então, deixa eu tentar responder para vocês com um vídeo aqui. Quando a gente perde um dente, pessoal, vocês já viram na faculdade, vocês já estudaram isso, a oclusão dentária, ela tem um balanceamento. Existe um encaixe entre os dentes e a permanência desses dentes numa posição fisiológica e adequada, ela depende dos contatos dentários. Então, vocês viram aí no vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido ver. Pessoal, fala para mim se vocês conseguiram ver o vídeo, se travou, se vocês conseguiram, não conseguiram. Fala no chat aí. Deu para ver? Deu, tranquilo. Pronto. Tranquilo, então, Pedrão. Embora. Beleza, ótimo. Então, vocês conseguiram perceber aí com esse vídeo que quando nós temos uma perda dentária, nós temos uma movimentação dos dentes ao redor dessa perda, ok? Onde nós temos mesializações, extrusões, e aí com essa
falta de uma oclusão fisiológica e adequada. Vocês perceberam aí no vídeo que a gente começa a ter uma série de problemas, inclusive periodontais. Então, tudo bem. Entendemos que nós devemos reabilitar e quando nós formos passar ao nosso paciente, explicar para ele a real necessidade da reabilitação, além de vários outros fatores, o poder de mastigação que nós temos, a qualidade da trituração dos alimentos. Então, assim, os motivos pelos quais nós devemos reabilitar passam por diversos motivos, ok? Mas então vamos lá, quais são as opções que nós temos então quando nós falamos de reabilitação? Aqui eu coloquei duas opções, naturalmente nós temos outras, por exemplo, as próteses removíveis, mas hoje quando nós falamos de uma reabilitação unitária ou de poucas unidades, basicamente nós estamos falando de pontes fixas, certo? Ou implantes dentários. Mas e aí, por que eu devo optar então pelo implante dentário, já que eu tenho uma opção que é a ponte fixa? Bom, aqui também nesse vídeo, ilustrando rapidamente, vocês conseguem ver que quando nós pensamos em fazer uma reabilitação com ponte fixa, nós temos um desgaste dos dentes naturais. Então, vocês imaginam, se esses dentes já tiverem uma restauração ou coroas nesses locais, menos mal, menos mórbido, mas imagine se a gente está falando de dentes rígidos. Então, se a gente está falando de dentes rígidos, nós vamos perder muita estrutura nobre desses dentes, ao passo que quando nós falamos de implantes dentários, nós reabilitamos sem causar danos nos dentes vizinhos, certo? Nós vamos reabilitar o dente com uma raiz, que seria o implante propriamente dito, e depois a gente reabilita com uma prótese sobre esse implante. Muito se tem estudado nos últimos anos, e o professor Romero vai falar sobre isso aí, que é o seguinte, o planejamento ele vem sendo, além de estudado, ele vem sendo aprimorado, principalmente quando a gente fala de planejamento digital. Então, a execução correta de um implante é de suma importância, mas talvez mais do que isso é falar de planejamento. E o professor Carlos, inclusive, falou aí que quando o Per-Ingvar Brånemark, né, que é o pai da implantodontia, ele iniciou as reabilitações dele, ele falava em colocar implante onde tinha osso, e hoje não. Hoje a gente se preocupa com o planejamento reverso, então a gente precisa de tecnologia ao nosso favor. Nós hoje temos qualidade em exames de imagem e planejamentos digitais hoje que conseguimos resultados importantes com esse tipo de ferramenta. Precisa-se entender que existem diversas situações nas quais nós iremos reabilitar os nossos pacientes. Talvez a situação, não sei se mais comum, mas talvez mais fácil, seria um alvéolo já cicatrizado, ok? Onde nós temos uma quantidade de osso suficiente para a instalação desse implante, e quando nós temos essa quantidade suficiente, o procedimento de implantação, ele passa por algumas etapas. Primeiro, nós realizamos um acesso, ok? Os acessos, eles são os mais diversos possíveis, mas geralmente são incisões no rebordo alveolar, onde nós fazemos um descolamento mucoperiosteal e devemos expor esse osso. Após esse osso exposto, eu não vou falar aqui de planejamento reverso, tá bom, pessoal? Porque não temos tempo e não é nosso intuito principal aqui. Então, eu não vou falar exatamente da posição que esse implante vai ficar, mas eu vou me ater aos detalhes técnicos aqui da cirurgia. Então, realizado um acesso, exposto o osso alveolar, nós vamos vir com uma série de brocas, certo? Uma coisa importante e interessante no mundo da implantodontia, que tudo isso é muito controlado. Então, a rotação da broca ela é controlada, a profundidade que essa broca irá penetrar no osso ela é controlada, ela precisa ser feita sob irrigação copiosa, ok? Então,
temos uma série de detalhes técnicos durante a cirurgia que nós precisamos nos preocupar. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar nós termos sucesso na nossa ósseo-integração. Uma pergunta, professor, todos os implantes ósseo-integram? Bom, literatura fala que cerca de 5% dos implantes eles não ósseo-integram por motivos idiopáticos, ou seja, motivos que nós não controlamos, certo? Motivos que nós controlamos: a posição, tipo de implante, tipo de superfície, a rotação do motor. Então, tudo isso a gente consegue controlar. Professor, e se esse implante ele não ósseo-integra? Nós repetimos o procedimento cirúrgico, ok? Basicamente, colocamos outro implante. Mas voltando aqui à nossa técnica, então, osso exposto, nós iremos vir com uma série de brocas, onde elas vão mudando o diâmetro. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Primeiro entramos com uma broca um pouco mais fina, depois uma broca um pouco mais calibrosa. Existem umas brocas que chamamos de countersink, que vão dar um contorno coronal aqui na região mais superior do osso alveolar, onde vai facilitar a adaptação do nosso implante. E por fim, após essa sequência de brocas, vem a instalação do implante. Essa instalação ela pode ser feita, como vocês estão vendo aí, do lado direito da tela de vocês, com o próprio micromotor, ou ela pode ser feita com a catraca ou com ambos os instrumentos. Ela pode ser iniciada com o motor e finalizada com a catraca. O que vocês estão vendo aí do lado direito inferior se chama torquímetro. Torquímetro nada mais é do que um aparelho, uma ferramenta que vai medir o torque a qual esse implante ele trava no osso alveolar. E isso é de suma importância, porque essa medida, que é uma medida transoperatória, vocês concordam que nós não conseguimos prever isso, nós conseguimos ter uma ideia, ou seja, se eu tenho um osso mais cortical, eu tenho a expectativa de ter um travamento melhor, ao passo que se eu tenho um osso medular, eu tenho expectativa de um travamento um pouco mais pobre. Mas isso do lado direito inferior é um torquímetro. Pois bem, nós temos muitos procedimentos, muitas variáveis dentro do mundo da implantodontia, e eu vou me ater aqui a mostrar para vocês vamos dizer assim, algumas propostas cirúrgicas. Nessa do lado esquerdo, onde eu estou apontando aqui para vocês, nós vamos ver aqui uma exodontia de um dente posterior. Imediatamente ele foi reabilitado com o implante. Professor, eu posso remover o dente e reabilitar imediatamente com o implante? Esse seria a opção ideal, certo? Sempre que possível, nós tentamos, assim que removemos o dente, fazermos a reabilitação de forma imediata. Então, aqui, dente removido, nós já fizemos aqui aquela fresagem da qual mostrei para vocês, aquela sequência de fresas. Venho com o meu implante, vou colocar o meu implante em posição, ok? Obedecendo uma angulação que nós já falamos aqui, que eu não vou me ater. Esse implante ele precisa, além de uma angulação correta, é necessário que ele tenha uma profundidade correta. Depois, nesse caso aqui, nós ilustramos com um implante do qual nós removemos o dente. Logo após, nós colocamos um enxerto, um substituto ósseo que vai preencher o restante do alvéolo. E essa peça lilás que vocês estão vendo aí, isso é um cicatrizador. O que é isso aí? Então, esse implante ele vai ficar nesse osso, aguardando a ósseo-integração dele, ok? Pois bem. Então, ali a gente falou rapidamente, pessoal, sobre uma exodontia com a implantação imediata e o preenchimento do alvéolo. Mas nós temos outras opções, ok? Deixa eu ver aqui, vocês não estão comigo aqui. Agora vocês estão. Então, vamos lá. Outra opção que nós temos de reabilitação com implantes,
Ali eu mostrei para vocês a reabilitação unitária. A opção que nós temos também é reabilitar toda a arcada em um sistema que nós chamamos de reabilitação através de implantes do tipo protocolo, ou seja, nós colocamos alguns implantes dentro de um formato ideal para o qual esses implantes eles vão ficar numa disposição para que ele possa receber uma prótese, de forma que essa prótese vai ficar fixa, ok? Ela não tem como ser removida. Espero que estejam entendendo. Perguntas eu acredito que vão ficar para o final, correto? Muito bem. Então, outra coisa que nós podemos levar em consideração aqui é o tipo de implante que nós vamos utilizar. Então, nós temos implantes cilíndricos, nós temos implantes cônicos. Isso se chama macrogeometria do implante. Essa macrogeometria ela vai interferir, por exemplo, na qualidade de um travamento inicial, ou seja, naquele momento onde eu mostrei para vocês que você remove o dente e coloca o implante de forma imediata, quanto melhor esse travamento, quanto maior o torque, maior a estabilidade primária. Essa estabilidade nos ajuda muito na reabilitação precoce. Então, nós aqui, apenas para ilustrar para vocês, nós temos implantes do lado direito cilíndrico, do lado esquerdo cilíndrico, do lado direito cônicos, ok? Das mais diversas superfícies, além dos estudos que nós temos hoje em planejamento digital para a reabilitação com implantes, nós também temos vastos estudos a respeito da superfície desses implantes. Vocês viram no vídeo que o professor Carlos mostrou que essa superfície ela vai ficar em contato direto com o osso, aquelas células, os osteoblastos, elas vão migrar para aquela superfície e vão aderir. Então, a depender de como essa superfície, quais as características dessa superfície, nós temos uma ossa-integração um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida. Ok, pessoal? Então, de forma muito breve, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado. Maravilha, Pedrão. Os questionamentos estão surgindo aqui, mas aí o Murilo estava já começando a dar algumas respostas para adiantar o pessoal. Murilo, a bola está contigo. Ok, turma. Muito boa noite. Caramba, é um prazer tão grande estar falando com vocês agora. Fico muito feliz de estar aqui. Afinal de contas, tem muito tempo que a gente não interage lá na faculdade. Isso me deixa muito triste, mas infelizmente a situação ela pede isso. E, de antemão, agradecer a iniciativa da Soberana, agradecer a iniciativa das ligas da LAP-VASP, né, que está aqui, ó, a LAP-VASP, que é a Liga de Periodontia pela qual eu faço parte, por estar realizando esse evento, trazendo para vocês questionamentos a respeito da técnica cirúrgica, da manipulação tecidual, da questão de planejamento histórico da implantodontia. Lógico que esse tempo ele é muito sucinto, ele é muito pequeno para a gente poder esgotar todo o assunto da implantodontia. Isso seria impossível. Então, e como a gente tem muita gente aqui de outros períodos, pessoas ainda do primeiro ano, do segundo, que não tiveram contato com a parte da periodontia, por exemplo, a gente procurou ser o mais básico possível. Mas, vendo a palestra de Pedro, ela foi uma palestra excelente e muito esclarecedora. Tá? Bom, gente, para mim, me foi dado apenas 20 minutos, mas como o Pedro foi bastante rápido e Carlos também, eu acho que eu vou ter um tempinho mais para conversar. Porque todos que me conhecem sabem que eu adoro conversar. O tema que foi me dado, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. Tá? Um minuto só. Vocês veem a minha tela compartilhada, pessoal? Me respondam, por favor. Todo mundo está vendo? Eu não estou vendo o chat aqui. Alguém pode só me responder? Está vendo sim, professor. Beleza. Então, vamos lá.
Falar sobre Murilo. manipulação tecidual. Murilo, Oi. Murilo, só um minuto. Oi. Murilo, Dá licença, Oi. só um pouquinho. É para o Luiz eu vou pedir ao Carlos pessoal apertar aí. o microfone dele. Eu já botei no Pronto. chat, mas ele não viu. Quem? Galera, desliga aí Luiz os Carlos. telefones. Carlos, assim que você quiser, eu já inicio, tá? Posso Pessoal, começar? quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Ou então, a Nayara, você tem como desligar daí, eu acredito. Pois então. Então vamos lá, para esse nosso tempo ele é pequeno e ele urge. Tá? Pode voltar, Murilo. Bom, beleza. Eu vou cronometrar aqui o meu tempo para eu não passar demais. Pois então, falar em manipulação tecidual periimplantar ou sobre as cirurgias plásticas periimplantares, ela é um assunto muito em voga no momento, né? Não é à toa que a gente tem hoje uma série de livros, uma série de compêndios falando sobre o assunto, né? Então a gente tem diversas publicações hoje que tratam pura e exclusivamente desse tema, tá? Eu não sei se eu estou com um delay aí, pessoal. Vocês estão, pelo menos a minha imagem está com delay, mas vocês estão ouvindo o som perfeito? Tá bacana? Tá tranquilo, pode Alguém ir. pode me... Tá tranquilo, então vamos lá. Então a gente tem, como eu falei, livros muito bons na área, como por exemplo, os dois primeiros aqui, que são livros de escritores europeus, o Otto Zu e o Giovanni Zucchelli, que são livros realmente de referência na área. E nós temos livros de autores brasileiros, como Chambrone, como Jamil, como a Judite Ottoni, inclusive de autores pernambucanos, que é a Renatia Simões e da Estela Guzmão, lá do Recife. E o grande iniciador, digamos, dessa busca por conhecimento aqui no Brasil, que é o professor Júlio César Joly, junto com o professor Robert, né, lá do grupo Implantipério. Mas, enfim, o que a gente tem que entender é que essa busca por conhecimento da cirurgia periimplantar seria realmente necessário se eu tivesse tido, durante o meu curso de especialização, um conhecimento, um embasamento maior sobre os tecidos moles periodontais? Por quê? Se nós colocarmos tudo na mesma caixinha, no final das contas, a busca pela técnica de cirurgia periimplantar é para corrigir problemas, tá? Problemas como esse, por exemplo, onde nós temos implantes que estão ósseo-integrados, que funcionalmente estão exercendo o seu papel, e se o paciente tiver um sorriso baixo, isso aqui, ó, ninguém vai ver. Só que a gente está diante de um desastre estético. A gente já pode perceber aqui por transparência o escurecimento do implante. Isso por quê? Porque o osso alveolar, a tábua óssea alveolar, ela é tão fina, ou ela não existe, que o tecido gengival não consegue mascarar. E isso pode ser causado por diversos fatores. Por exemplo, mau planejamento desse implante, a não observação do tipo do tecido periodontal onde que o paciente se encontrava, se foi feito um implante imediato, as manobras de enxerto, como o Pedro falou, para preencher o alvéolo, não foram executadas. Enfim, existe uma série de pormenores que, se fossem observados com carinho, e aí a gente se coloca nesse lugar, nesse ponto, porque eu também fui treinado dessa forma, muitas vezes de uma forma errônea, nós não teríamos esse tipo de problema. Nós não faríamos o implante e depois de um ano o paciente voltasse com espiras aparecendo. Então, por conta disso, a gente precisa entender quais são os fatores etiológicos que levam a essa necessidade de a gente fazer cirurgias plásticas reconstrutivas em implantes odontológicos. E aí os fatores etiológicos, segundo esse artigo, que não é um artigo novo, é um artigo de 2007, ele divide em 3 fatores. Primeiro, fatores relacionados aos implantes. Segundo, ao fenótipo periodontal, ou seja, a deficiência do meu tecido. E terceiro, a fabricação, a confecção, né, e o desenho da prótese que vai ser instalada em cima
desse implante. Se nós pensarmos nos fatores relacionados ao implante, nós poderíamos citar, primeiro, o diagnóstico inadequado. É inadmissível hoje, e principalmente se nós trabalharmos em regiões estéticas, na bateria anterior, se pensar em colocar implante apenas baseado em radiografia periapical ou então em radiografia panorâmica. No mínimo, nós precisamos de um corte tomográfico, nós estamos na tomografia. Há alguns anos atrás, a tomografia, os preços para se fazer eram escandalosos. Hoje não é mais, é bastante acessível. Então, não é mais, digamos assim, empecilho para a gente solicitar como profissional e nem para o paciente fazer. Então, hoje, região anterior, ela é praticamente mandatória para que nós possamos observar o que o osso, tanto na sua espessura quanto na sua altura, que isso nas radiografias convencionais como panorâmica e periapical não é possível a gente ter. Uma outra coisa é o plano de tratamento, que também vai passar por isso. Se eu tenho um bom exame de imagem, se eu faço um bom planejamento reverso, como o Carlos falou, eu confecciono uma prótese para essa prótese me dizer aonde eu preciso colocar os implantes. E se eu não tenho osso naquela área, eu preciso colocar osso. Isso é que é a forma correta de se planejar. Outra coisa é avaliar o volume, mas também avaliar o espaço vertical e o espaço horizontal. Eu preciso saber o espaço que eu tenho entre as raízes, por acaso, se eu for instalar um implante unitário. A guia cirúrgica, que o Carlos também falou, ela tem que ser uma guia adequada. E quando eu tenho guias inadequadas, eu sou fadado ao erro. Eu preciso selecionar o implante. E com propriedade, como o professor Pedro falou, a gente tem diversos tipos de implante e eu tenho diversos tipos de superfície de tratamento desse implante. Isso a depender de que marca de implante eu estou usando, mas uma coisa a gente tem que procurar saber, a gente tem que entender, é o tipo de conexão protética que esse implante usa. Para aqueles que não estão familiarizados, a gente tem basicamente dois tipos. As conexões externas, que era o que foi utilizado durante muito tempo, inclusive foi o que foi preconizado pelo professor Bannemark na década de 50, mas que até hoje ainda é utilizado e tem determinadas indicações, mas para a região anterior, ela não é mais a melhor escolha. Então, a gente considera que implante do tipo hexágono externo, ele não deve ser utilizado em região anterior. Nós devemos procurar implantes com conexões internas e, de preferência, a conexão do tipo Morse. E uma outra coisa que pode levar a falhas drásticas no nosso tratamento são os conhecimentos e as experiências inadequadas. A gente vê cursos por aí oferecendo, venha fazer curso comigo que você vai fazer 50, 100 implantes ao final do curso. Ou seja, são implantes em escala industrial. Ou seja, o aluno ele é levado a fazer muito implante sem ter um conhecimento, muitas vezes, de planejamento, um embasamento teórico, um embasamento prático através de hands-on. Então, é muito melhor você fazer 10 implantes muito bem planejado, muito bem estudado. E assim você vai começando a montar a sua escada, a sua curva de aprendizado. E o último tópico seria sobre a fabricação e o desenho da prótese. Então, não basta apenas instalar um implante. E muitas vezes, e ele integrar esse implante, ele pode estar instalado de forma errônea. Ele pode ser um implante que está vestibularizado demais. E se eu tenho um implante muito vestibularizado ou muito palatinizado, vai me levar, gente, a ter coroas como essas. Isso aqui não é de livro. Isso aqui é de paciente que chegou no meu consultório com um parafuso folgado. Por quê? Porque a transmissão de força que eu tenho numa coroa como essa, ela não é no longo eixo do implante. Aqui está o buraco do parafuso, quando ele deveria estar no centro da fossa desse premolar. Então, eu preciso utilizar componentes protéticos adequados. Eu tenho que evitar de sobremaneira o sobrecontorno e eu tenho que fazer uso dos provisórios. Se eu faço uma técnica cirúrgica de implante imediato, mais uma vez que o professor Pedro, onde eu preciso remover o dente ou a raiz,
e eu faço a instalação imediata nesse implante, o ideal é que eu espalhe a coroa protética, porque essa coroa protética que vai dar suporte aos meus tecidos gengivais, mantendo essa estética do arco côncavo que nós observamos e que nós tanto desejamos ao final das nossas reabilitações. Então, gente, se eu tenho essa coroa, é só para explicar para vocês, e eu tenho um sobrecontorno, e eu sei ficar, deve estar, digamos, posicionada ao longo eixo do meu implante. Se eu tenho um implante, e se eu instalo essa coroa nesse implante, o que eu vou ter é isso aqui, completamente diferente do desejado. E o que acontece? Essa área aqui, ó, ela precisa ser preenchida. Ela tem que ser preenchida por gengiva. Mas muitas vezes o perfil periodontal desse paciente não me permite esse preenchimento. Então eu vou ter uma compressão, muitas vezes, do tecido gengival e que leva, muitas vezes, à retração, à recessão desse tecido gengival e, com isso, muitas vezes, o aparecimento do componente protético, da parte metálica do componente protético e também aparecimento de espiras do meu implante. E, por fim, a deficiência tecidual, tá? Ou seja, eu preciso avaliar com muito carinho os meus tecidos moles. É o que eu falo muito na periodontia. O tecido mole também é importante. Qual é a grande máxima da grande maioria dos profissionais da implantodontia? A gente saca a minha panorâmica, a gente saca a tomografia e vai observar o quê? Se eu tenho osso. Se aquele osso tem 3, 4, 5 milímetros e me permite a instalação do implante. Infelizmente, essa que é a realidade. Eu acho que os professores vão concordar comigo. Pouco cuidado se dá aos tecidos moles. E quantos diagnósticos são dados baseados apenas nos exames de imagem, sem nem ver o paciente? Então, muitas vezes o paciente tem até uma espessura óssea e altura óssea suficiente para fazer a instalação do implante, mas por um desrespeito na observação dos tecidos moles, você tem casos como esse, onde você instala o implante, o osso talvez seja tão fininho assim, que não consegue dar suporte a esse tecido gengival, e depois de um ano, o paciente retorna no seu consultório, se queixando que, ao se alimentar, está ficando alimento aqui nessa área. E depois da coroa pronta, é mais difícil você recuperar esse tecido. Seria muito mais fácil fazê-lo no mesmo momento da instalação do implante. Então, se eu tenho altura inadequada, se eu tenho espessura inadequada, eu sou fadado ao erro. E uma outra coisa que pouquíssimas pessoas se preocupam, ou melhor, não vou dizer pouquíssimas, mas alguns profissionais não se preocupam, é com a faixa de gengiva ceratinizada. Para quem ainda não viu a parte de anatomia periodontal, a gengiva ceratinizada é essa gengiva que está aqui, ó, desculpa, deixa eu voltar aqui, essa gengiva mais pálida e mais aderida ao periósteo e ao osso subjacente. Ao contrário dessa outra gengiva que nós temos aqui, que é a mucosa alveolar, que é uma gengiva mais fina, mais friável, diferente dessa, que é uma gengiva mais resistente. E essa gengiva consegue dar segurança aos tecidos que estão aqui por baixo. Então, se eu não tenho essa gengiva, não só o implante, ao redor do implante, mas se eu não tenho ela também ao redor de dentes, com certeza, eu vou ter problemas caso o paciente não consiga fazer a sua higiene de forma adequada. E aí, gente, pensando nisso, eu puxo a sardinha para o meu lado. Né? Eu, por ser periodontista, sou implantodontista, mas antes eu sou periodontista. Eu estou diante de uma nova entidade, eu estou diante de uma nova subespecialidade, a cirurgia peri-implantar, ou, na verdade, eu estou diante de uma cirurgia periodontal ao redor de implantes. E esse é o termo que eu costumo utilizar mais. Por quê? Porque as técnicas, tanto para fazer cirurgias de recobrimento de implante, são as mesmas para fazer a técnica de recobrimento em dente. E isso é o que é defendido pelo professor Joly, e eu concordo em gênero, número e grau com ele, porque muitas vezes se faz um estardalhaço, né? E tem que se fazer curso, quando na verdade o que faltou foi um treinamento um pouquinho mais atrás. E esses cursos,
eles são muito, mas muito caros. Tem cursos aqui pelo Brasil que juram em torno de R$20 mil para você poder fazer um treinamento para recobrir implante, quando, na verdade, isso poderia ter sido massificado durante o seu curso de especialização. Bom, deixa eu beber aqui uma aguinha. Nós precisamos ter conhecimento da anatomia topográfica. E agora eu vou acelerar um pouquinho. Nós temos que saber que o meu tecido periodontal, ele, apesar de ser parecido com o meu tecido periimplantar, eles não são iguais. Inexistem algumas estruturas aqui, como o cemento radicular e o ligamento periodontal, que fazem parte do meu periodonto de sustentação, tá? E que dão suporte ao meu periodonto de proteção, que é a minha gengiva. Ou seja, esse tecido, essa estrutura, ela é muito mais fraca, ela é muito mais delicada, ela é muito mais friável do que essa daqui. E por isso ela tem que ser manipulada com muito mais delicadeza. Isso não quer dizer que a técnica seja diferente, mas a delicadeza, o trato com esses tecidos, ele deve existir. Uma forma da gente tentar descobrir o tipo de tecido, o tipo de fenótipo periodontal, é através da colocação da sonda. Essa técnica ela foi descrita por De Hoek em 2009 e ele classificou o periodonto, o fenótipo periodontal, na época se falava biotipo periodontal, mas com a nova classificação das doenças periodontais isso mudou para fenótipo periodontal, onde ele se introduz a sonda. Se eu não vejo a sonda por transparência, eu estou diante de um biotipo, de um fenótipo plano e espesso. Se eu vejo parte dessa sonda, eu estou diante de um biotipo espesso e festonado. E se eu vejo bastante a minha sonda, é porque o meu fenótipo é muito fino, tá? O ideal é que nós trabalhássemos sempre assim, principalmente se eu for fazer implante imediato, onde eu preciso manter esse tecido apoiado pelo provisório. Mas, infelizmente, isso aqui só ocorre em 20% dos pacientes. Os outros 80% ou são do biotipo intermediário, que é o A2, ou então é do biotipo fino. O CAM nos facilitou a nossa vida. Então, ele classifica ou em biotipo espesso ou em biotipo delgado, biotipo fino. Então, no espesso, eu tenho um osso com maior prevalência de tecido medular, circulado por tecido cortical, e um tecido gengival maior. Enquanto no fenótipo fino, eu tenho o osso mais fino e também o tecido gengival mais fino. Então, esse aqui merece muito mais cuidado do que esse daqui. E aqui uma outra forma da gente avaliar, digamos, o fenótipo periodontal através dessa sonda que é comercializada pela marca americana Hufraid e é chamada de Colorview Biotypes, onde pela numeração e pela visualização da transparência eu consigo classificar o meu fenótipo periodontal em tipo A, A2 ou tipo B, ou seja, tipo fino, espesso ou intermediário. Bom, só chegando um pouquinho na parte de Pedro, tá? E Pedro falou muito bem sobre a técnica cirúrgica de instalação do implante. Ele mostrou para vocês as perfurações, onde se abria um retalho mucoperiosteal e se perfurava o tecido ósseo para depois fazer a instalação do implante. Nesse caso aqui, diferentemente, nós não temos um alvéolo cicatrizado, como no caso dele. Eu fiz uma extração, uma exodontia, e eu vou instalar o implante no mesmo momento. Talvez vocês imaginem que o implante ele deve ser instalado no mesmo lugar onde estava a minha raiz. E, na verdade, isso não pode acontecer. A gente tem que fazer o preparo mais palatinizado, como vocês podem ver nos outros desenhos. Por que isso deve acontecer? Esse osso aqui, ó, o osso vestibular, é um osso muito fino. E ele é um osso que é chamado de bandal bone. Ele tem basicamente só osso cortical. A gente não tem praticamente nada de medular. E esse osso aqui, ele é dente dependente. Se eu removo o meu elemento dentário e levo as minhas fibras periodontais, o meu ligamento periodontal junto, esse osso vai sofrer remodelação. Ele vai reabsorver em maior ou em menor grau.
Antes, o que é que nós fazíamos, hein? Você se lembre disso. Nós colocávamos o implante mais grosso que eu tinha para tentar ocupar todo esse espaço e poder travar. E se vocês olharem aqui as fotos de baixo, ó, aqui eu tenho o dente, após a remoção do dente, eu comecei a perfuração por palatina, fugindo, de certa forma, do espaço do meu elemento dentário. Eu vou alargando vou alargando essa abertura e aqui eu finalizo com a instalação do meu implante. E percebam que eu tenho aqui um gap. Eu tenho um espaço entre o meu implante e a parede vestibular, e que a gente pode demonstrar aqui. E para que serve esse gap? Esse gap ele serve para a gente preencher esse espaço com um biomaterial, que é normalmente um osso liofilizado. Tanto pode ser de origem natural como de origem sintética. E por quê? Porque se a gente observar que houve uma remodelação maior, uma reabsorção dessa parede vestibular, esse tecido ósseo que foi enxertado, que é de reabsorção lenta, ele vai manter essa estrutura gengival. E vou um pouquinho mais além. Nós precisamos interpor tecido conjuntivo entre a gengiva do paciente e entre esse osso que a gente instalou. E por que isso, Murilo? Porque se esse osso reabsorver, a gente também vai ter uma pequena reabsorção desse tecido que foi enxertado, e a presença desse tecido conjuntivo provavelmente vai manter a estabilidade desses tecidos. E a regra agora é: fez implante imediato em região anterior, não importa o fenótipo periodontal. Se é espesso, se é intermediário ou se é fino, obrigatoriamente temos que fazer a colocação do enxerto subgengival. Bom, para a gente já finalizar, a gente tem técnicas cirúrgicas das mais variadas, tá? Sempre a gente tem que entender que praticamente todas elas são advindas da periodontia. O retalho posicionado lateralmente, o retalho em papila dupla, posicionado coronalmente. Aí vem as modificações do Zucchelli e de Santis, a técnica semilunar, a técnica de Langer e Lang, técnica de Bruno, técnica do envelope, que eu gosto demais, é bastante utilizada como uma técnica minimamente invasiva, e temos a técnica defendida pelo Glécio Vaz de Miranda, lá de São Paulo, que é a técnica do microenvelope e a técnica demi-lunar. E aí a gente tem, eu gosto de dizer que eu tenho aqui 4 slides que explicam tudo o que eu quero falar para vocês nessa conversa. As técnicas cirúrgicas em implante, para recobrimento de rosca de implante, são as mesmas técnicas cirúrgicas para recobrimento radicular. Então, a gente, teoricamente, não precisava estar denominando como se fosse uma coisa nova, tá? Como é a tal da cirurgia periimplantar. Inclusive, até as técnicas de remoção dos tecidos doadores. Aqui, nesse caso, a gente está tendo acesso ao palato duro, removendo enxerto de conjuntivo subepitelial. Foi feito com incisão única para aqueles mais experientes, mas quem não tem tanta experiência ainda pode fazer 2 incisões, completa-se com um ver aqui, ou então faz em U e faz um alçapão, remove o tecido conjuntivo e sutura. Ou então utilizar um bisturi de lâmina dupla, que é chamado bisturi de Harris. E aqui, só para contextualizar a questão da mucosa ceratinizada, a gente tem que ter uma faixa mínima de 2 milímetros. Tanto faz ser em implante, como também em dente, porque ela apresenta, quando eu tenho essa faixa de gengiva ceratinizada, eu tenho um menor acúmulo de placa, eu tenho um menor sangramento e, normalmente, eu tenho um nível maior de tecido ósseo. E a gente também tem um isolamento melhor ao usar fio microbiano. A penetração de bactérias, teoricamente, seria menor via suco gengival, e ela oferece uma resistência maior durante a escovação. Porque se eu não tenho mucosa ceratinizada, eu tenho a presença de mucosa alveolar naquela área, durante o processo de escovação, isso vai doer, e por conta disso o paciente deixa de escovar, acumula biofilme, inflamação, e aí sim pode levar a uma periodontite, ou no caso de implante, a uma periimplantite. Bom, e se eu não tenho mucosa ceratinizada, gente, eu coloco o tecido. Então, eu faço isso em dente, da mesma forma que eu faço isso em implante. Ou seja, eu acesso o meu palato duro
e removo, agora diferente daquela que vocês viram inicialmente, onde eu faço o alçapão e removo o tecido conjuntivo, aqui eu removo realmente o tecido gengival livre, vai com epitélio, e esse epitélio, junto com o epitélio, é suturado na área. Tá? Bom, e para a gente finalizar, eu vou falar aqui bem rapidamente, senão o Carlos vai cortar meu microfone, sobre alguns casos clínicos. Então, nesse caso aqui, ó, a gente mostra uma paciente que é portadora de 2 coroas em acrílico que seriam trocadas por 2 coroas de porcelana. Mas aí ela chegou no consultório se queixando de dor, de incômodo, e a gente percebeu ó, que já tinha aqui a presença de exudato purulento. Tá? E no nosso exame de imagem, no nosso diagnóstico, nós percebemos que o que ela tinha era a presença de uma fratura radicular. E aí, ó, na hora da remoção, a gente já começa a perceber que tem um sangramento interno e quando a gente remove essa raiz, já dá para notar aqui ó, a fratura radicular. E essa extração, gente, tem que ser feita com instrumentos delicados. E no caso aqui, nós estamos utilizando um periótomo para fazer a remoção dessa raiz e não destruir mais ainda o tecido ósseo. Bom, e essa é a situação do dente da paciente. Ele teve uma fratura em todo o longo eixo. E isso nos preocupa, porque quanto mais tempo o dente passa lá fraturado, leva a uma perda do osso vestibular. E como eu mostrei para vocês, ele é um osso bastante fino. 50% dos pacientes têm apenas 0,5 milímetros de espessura dessa tábua vestibular. E aí, ó, quando a gente começa a explorar, a gente coloca essa sonda, a gente percebe que não tem osso aqui na vestibular. E aí, dá para fazer o implante imediato? Se você seguir algumas recomendações e o caso permitir, a resposta é sim. Hoje, eu não abro mais retalho, eu faço sem retalho. Mas, na época, eu fazia abrindo. E aqui, ó, vai ficar até mais didático para vocês, olha a quantidade de perda óssea vestibular que essa paciente sofreu. Isso por conta da fratura. Eu tenho a presença de osso na mesial, eu tenho a presença de osso na distal, eu tenho osso na palatina, mas cadê o osso vestibular? Dá para fazer implante aqui? Nesse momento, nós optamos que não. Então, a gente precisa fazer a manipulação tecidual. Então, a gente colocou o enxerto de liofilizado bovino, substituto ósseo, nós cobrimos a região com uma membrana e nós suturamos. E nós aguardamos um período entre 6 e 8 meses. E aí, a paciente retorna para trocar a coroa do 11 e para fazer o implante no 21. E aí é que chega aquela história. E agora? Tomografia, tem osso. Vamos colocar o implante. Faltou a observância dessa depressão aqui. Eu tinha osso para colocar implante. Bacana. E se vocês observarem, o osso que foi formado naquela reabsorção foi bastante competente, bacana, sucesso. Mas eu ainda continuo com a depressão. E aí se faz o implante, não se observa essa falha, instala-se as coroas, aqui foi imediatamente a instalação das coroas, perceba que ainda tem um pouquinho de excesso de cimento aqui no elemento 11, e a gente faz, poxa, sucesso. Sucesso nada. Esteticamente, isso aqui não está bom. Eu ainda tenho a minha depressão. Isso aqui provavelmente vai ficar retido alimento. A paciente voltou para o seu lar, tá? Não faz queixa, até porque ela tem um sorriso baixo, então ela não mostra essa depressão, mas se certamente ela tivesse um sorriso gengival ou mostrasse mais do que 100% da sua coroa dentária, certamente ela voltaria com queixa. Aqui eu tenho mais um exemplo de um outro dente, agora o 11, que também foi indicado para fazer a remoção por fratura. A extração feita minimamente invasiva, notem a fratura do elemento, tá? Aqui nós já temos o implante instalado, ó, e perceba que eu tenho osso liofilizado preenchendo aquele gap. Quando eu e Carlos aprendemos implantes na década passada, se nós tivéssemos um gap, que eu mostrei para você naquelas figuras, de até 1 milímetro, não precisava preencher com nada, apenas o coágulo resolveria. E o que é que nós tivemos nesse tempo? Várias e várias falhas estéticas. Hoje é inadmissível, mesmo que o gap seja menor do que 1 milímetro, a gente deve preencher com o osso liofilizado. E, de preferência, fazer o enxerto de conjuntivo também aqui.
Nesse caso foi feito? Não. E observe que a gente está usando aqui um implante largo, porque essa era a rotina da época, o implante de 5 milímetros de hexágono externo. E aqui é o paciente que voltou para mim há pouco tempo atrás e com o tecido totalmente estável. Isso vai acontecer com todo mundo? Provavelmente não. E por que ele ficou estável, mesmo utilizando um HE, o implante hexágono externo, e não tendo feito o enxerto conjuntivo e ter utilizado o implante largo? Ela tem um tecido ósseo muito espesso. Perceba que eu tenho aqui algumas exostoses ósseas. Então, provavelmente, essa espessura óssea dela contribuiu para a estabilidade desses tecidos. E, para a gente finalizar, eu tenho mais um último caso de um outro 11. Oi, 2 minutos, Carlos. 2 minutos. 2 minutos. 2. Então, eu tenho aqui uma fístula, o dente com uma fratura, e observe onde está o núcleo metálico. Praticamente não tem material obturador nenhum. E provavelmente o tamanho desse núcleo levou à fratura desse elemento. Só que nesse caso foi feito a instalação do implante imediata, foi feito a colocação do enxerto ósseo e foi feito a colocação do enxerto gengival. Percebam que a gente não tem relaxante, então foi aberto retalho. Então, gente, terminamos por aqui, viu, Carlos? Eu vou deixar esse outro caso para uma próxima vez, tá? Eu vou acabar aqui o compartilhamento de tela. Eu falei que o Carlos ia cortar meu microfone. Não, e todo mundo sabe que eu gosto muito de falar. É porque a gente tem horário e tem mais um colega também. Lógico. Né? Para não atrapalhar o Romero. Romero, diretamente contigo, meu querido. Tá, ok. Valeu, grande Murilo. Boa noite, pessoal. Entraram algumas pessoas aí depois do nosso início, né? Então, também eu quero dizer a vocês aqui, os professores da casa, que tem alguns alunos de outras instituições, inclusive da Unifip, lá da Paraíba. Mandar um abração para todo mundo que está participando aí. Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela aí direitinho? Manda um alô aí, Carlos, se tá tudo ok. Sim. Tá ótimo. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre toda a evolução que a implantodontia sofreu e chegamos nos dias atuais, 2020, a implantodontia digital. Tá? Então, para falar de implantodontia digital, a gente precisaria saber todo o contexto, tudo que vimos aí, desde a história, passando pela técnica cirúrgica e, inclusive, a parte periodontal que o professor Murilo explicou definitivamente bem. Tá? Eu sou especialista em implante, com pós-graduação em cirurgia plástica periimplantar. Então, eu estou indo no seu caminho, Murilo. Eu chego lá um dia, tá tudo certo. Então, para a gente fazer a implantodontia digital, nós precisamos de 2 exames básicos. Tomografia, como já foi dito, é um exame que não pode deixar de ser solicitado pelo profissional para que esse paciente ele traga esse exame. Antigamente, a gente recebia os exames através de películas. Hoje, com toda a evolução, através dos tomógrafos digitais também, a gente consegue pegar os arquivos digitais da tomografia e colocar dentro de um software, né? Então, eu não recebo mais película de tomografia de meu paciente aqui no meu consultório. Eu recebo os DICOMs, que são esses arquivos digitais, e aí eu importo esses arquivos para dentro do programa. Então, aqui está a tela do meu programa, onde eu consigo visualizar todos os cortes em janelas específicas e eu consigo também visualizar a parte 3D, tridimensional, nesse caso aqui uma mandíbula, e eu vou mostrar para vocês que eu consigo fazer toda a movimentação dentro do software. É importante a gente saber também que esse exame, a tomografia, a gente consegue cortes a cada 1 milímetro. Ou seja, a cada 1 milímetro de distância, eu tenho uma vista 360 graus daquela estrutura do paciente. Então, é indiscutível a gente não pedir, não solicitar uma tomografia para os nossos pacientes, certo? Além da tomografia,
nós precisamos de um segundo exame, que é o escaneamento intraoral. Eu trouxe esse vídeo aqui bem rápido, acho que são 5 segundos no máximo, para mostrar para vocês. Aqui a gente está fazendo o escaneamento intraoral do paciente. Então é importante saber que o escaneamento intraoral, ele traz uma fidelidade de 1 para 1, ou seja, tudo que está na boca do meu paciente, todo acidente anatômico, a ausência de elemento dentário, o rebordo do paciente, a estrutura periodontal, né, tecido gengival, como que está, tudo isso, o escaneamento ele traz 1 para 1, em escala 1 para dentro do meu programa. Quando eu exporto esse escaneamento para o meu software, ele me traz uma malha 3D. Essa malha 3D, não sei se alguém já ouviu falar, existe um tipo de arquivo de modelação 3D, isso não só para odontologia, mas para diversas áreas, chamado STL. O STL é nada mais, nada menos do que junções de triângulos. Imagine vários triângulos. Quando eles são interpostos uns aos outros, eles formam um objeto tridimensional. Então, através desses triângulos, a gente consegue obter as malhas 3D. Essas malhas elas podem ser tanto as monocromáticas, que são aquelas preto e brancas convencionais, como as coloridas, né? Existem scanners intraorais aí que traz as imagens fiéis da arcada do nosso paciente. Inclusive, tem programas que a gente consegue... fez o escaneamento do paciente, a gente esqueceu de fazer a escolha da cor do dente, né? Na escala de cor, Vita, 3D, qual que seja. Então, dentro do software, através do escaneamento, a gente clica em cima do dente do paciente e ele me dá toda a escala da cor daquele dente. Tá? E não é uma escala única, aquele dente é um A1, aquele dente é um A2. Não, ele me dá a escala por completo. Na cervical eu tenho tal cor, B2, na região média da coroa eu tenho uma outra escala. Então, através dos softwares, a gente está melhorando o nosso dia a dia da prática clínica, tá? Então, quando eu pego a minha tomografia e o meu escaneamento, eu consigo sobrepor um ao outro. Observa nesse quadrado do lado esquerdo da tela, na imagem da mandíbula, nós temos a sobreposição do escaneamento, que é o que está em amarelo, com a tomografia, que é toda a outra estrutura. Então, quando eu faço essa sobreposição de imagem, eu verifico dentro do software se está encaixando perfeitamente. Tá? Quando você está utilizando um software de boa confiança, você teve uma tomografia através de um tomógrafo de qualidade, você fez um escaneamento através de um scanner intraoral de boa qualidade, a gente vai ter um encaixe dessas duas malhas em perfeita sintonia. Observem que aonde está a região do incisivo central inferior, do 31, 41, no escaneamento, está na tomografia também. Tá? Então, a gente precisa verificar isso. Por quê? Se essa sobreposição da imagem ela tiver meio milímetro distalizado, ou seja, para o lado direito, para o lado esquerdo, ou no sentido ápico coronal, o meu planejamento vai estar meio milímetro errado. A gente sabe que na odontologia nós trabalhamos com milímetros, tá? Então, 1 milímetro, meio milímetro faz diferença. Na odontologia digital, nós vamos trabalhar com micrômetros. Então, se eu tiver uma diferença de 1 micrômetro, já vai estar errado também. Eu não vou conseguir a adaptação correta, exata daquela peça, tá? Então, é importante sempre que receber os arquivos digitais, quando a gente fizer a sobreposição, verificar se está tudo encaixado, se está realmente a sobreposição está correta, se o encaixe está 1 para 1, ou seja, o tamanho do escaneamento está exatamente no tamanho da tomografia, tá? É importante isso. Tem alunos do primeiro período ao 6º período da Soberana, como 9º e 10º período de outras instituições. Alguns já estão familiarizados com estruturas nobres, mas é importante a gente falar o seguinte: em região de mandíbula, principalmente, nós temos essa estrutura extremamente nobre, que é o nervo alveolar inferior, que percorre todo o ramo, corpo da mandíbula, desde o forame até sair no forame mentoniano.
Quando a gente está trabalhando, quando a gente vai fazer um planejamento de um caso, principalmente em região posterior de mandíbula, temos que nos atentar a exatamente esse nervo alveolar inferior. Ele é como se fosse o limite que eu tenho para poder fazer a instalação do meu implante em região posterior, certo? Então, dentro do software, a gente consegue identificar o caminho por onde esse nervo está percorrendo. A gente faz a identificação desse nervo através de uma ferramenta que tem dentro do programa e exatamente onde o nervo está passando, ele me dá a projeção 3D. Então, esse tubo, esse canal amarelo que está na representação da imagem, é exatamente onde está meu nervo, tá? Então, quando eu fizer o planejamento do meu implante, quando eu fizer o posicionamento, eu costumo falar que eu faço a cirurgia de forma virtual para depois executar ela na boca do paciente. Essas ferramentas digitais, elas são importantes até para você ter uma didática melhor com o teu paciente. Então, você consegue mostrar na tela de uma televisão, na tela do seu próprio computador, o posicionamento do implante, que você está livrando a determinada estrutura nobre, todas essa situação de mostrar em 3D antes do procedimento para o paciente, você consegue fazer isso. Então, você está operando o paciente de forma virtual, tá? Então, nesse caso aqui da mandíbula, nós vamos planejar um implante para essa região posterior, o molar, e nessa região aqui do premolar, do primeiro premolar. Então, eu preciso, como já foi dito, a implantodontia hoje, ela está de uma forma reversa. Então, eu tenho que primeiro planejar a minha prótese. Depois de fazer o planejamento da minha prótese, nesse caso aqui são dentes unitários, eu preciso saber se eu tenho espaço protético suficiente para colocar uma coroa e só aí eu vou fazer o planejamento do meu implante. Saber se eu consigo colocar meu implante na forma correta, no posicionamento tridimensional legal, para que tenha uma saída protética de boa qualidade para a região posterior, dentes premolares e molares. Essa saída do implante, ela tem que estar em uma região na face oclusal o mais central possível, né, na região do sulco principal, tá? Como o professor Murilo falou, se a gente fizer o posicionamento, se a gente instalar o implante de forma inadequada, a gente vai ter decência na hora da prótese, a gente vai perder, a gente vai deixar de entregar um trabalho de boa qualidade para o paciente, certo? Então, aqui eu consigo visualizar as estruturas nobres e é importante, antes de a gente começar a fazer o planejamento do implante, a gente fazer o enceramento digital. Tá, mas o que é isso? Vamos lá. Antigamente, esses casos chegavam no consultório, a gente moldava esse paciente e mandava a moldagem para um laboratório de prótese confeccionar os enceramentos de diagnóstico. O que são esses enceramentos? São dentes que o protético faz em cera, tá? Que inclusive tem aluno meu de anatomia e escultura dental aqui, que faz essa anatomia através de uma cera, e a gente vai identificar se eu tenho espaço suficiente no longo eixo mesiodistal e ápice coronal e vestíbulo lingual suficiente para eu colocar uma coroa. Tá? Se eu não tiver espaço, eu vou ter que fazer um planejamento para ver se eu crio espaço ali, ou um planejamento ortodôntico, ou uma micromovimentação com um implante ortodôntico, enfim. O enceramento diagnóstico ele serve para isso, para diagnosticar espaço protético. Aqui no programa, nós conseguimos fazer um enceramento digital, ou seja, eu consigo colocar um dente de forma digital no espaço onde eu quero planejar um implante, para saber se eu tenho esse espaço suficiente, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz um enceramento digital de um premolar e 2 molares, então eu tenho um espaço suficiente, principalmente naquela região do premolar, para continuar o meu planejamento. Então, vamos continuar. Importante, o professor Murilo falou agora há pouco, tá? Eu tenho essa visão na odontologia digital, que nós devemos prestar atenção em tudo, tá? Eu já comentei dentro da sala de aula, eu comento para amigos, eu comento para profissionais, eu comento para pacientes meus. Nós não devemos apenas analisar a estética branca, ou seja, dente. Nós devemos analisar a estética vermelha, gengiva. Observem que através dessa imagem aqui, do meu escaneamento,
eu tenho uma perca no meu arco côncavo da região do premolar. Ó, olha essa imagem. Eu tenho essa deiscência, então eu preciso trazer para esse paciente tanto mais qualidade para o meu trabalho, como qualidade estética. Eu não tenho que pensar ali em apenas descer o implante, travei meu implante, 32 newtons, coloquei a coroa, finalizei o tratamento. Não, você tem que analisar todo o contexto. Tá? O dentista hoje, ele tem que ser de uma certa forma generalista, ele tem que enxergar todas as áreas. Você é implantodontista, mas você tem que prestar muita atenção na pério, você tem que saber da parte da prótese, da parte ortodôntica, tá? Você tem que ter esse consentimento na sua cabeça. Ah, eu quero ser implantodontista, desse implante acabou. Não, e quem é que vai fazer suas próteses? Tá? Então, observem sempre a estética vermelha. E hoje, eu afirmo isso, eu acredito que o professor Murilo ele confirma o que eu vou falar. Para mim, hoje, mandatório é gengiva, é tecido gengival. Hoje, um bom planejamento, principalmente para implante, eu acredito que começa pelo tecido gengival. A gente analisar estrutura gengival, o que é que a gente tem de tecido mole ali, certo? Porque se tem o suficiente para a gente colocar um implante, ótimo. E aí, a gengiva, a gente precisa analisar isso. Então, através do escaneamento, eu consigo verificar, fazer essa análise que provavelmente, nesse caso, certeza eu vou precisar fazer uma enxertia tecidual. Observem o espaço que eu tenho entre essas duas linhas. Então, eu preciso fazer com que esse arco da minha mandíbula, ele dê continuidade, ele saia do canino ali e continue ele percorrendo, primeiro premolar, segundo premolar e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma outra análise que a gente consegue fazer através da odontologia digital. E aqui, a tela do computador, do programa, quando a gente faz o posicionamento tridimensional do implante, a gente tem que analisar todas as estruturas, além de óssea, gengival, como o posicionamento vestíbulo-lingual, ápico-coronal do meu implante mesiodistal também. Tá? Então, nós temos aqui os cortes por janelas separados. Então, nessa primeira janela, nós temos o corte transversal, que nós temos o corte axial. Essa vista 360 é uma vista muito importante. Para 90% dos meus planejamentos, eu faço utilizando essa vista 360. O que é que ela me favorece? Eu consigo, através dessa vista, rotacionar a visão em 360 graus no longo eixo do meu implante. Então, através desse quadrinho aí, eu consigo rotacionar toda a visualização, mesodistal, vestíbulo lingual, tudo através desse quadrinho. E ápico coronal também. Então, eu consigo movimentar o implante através disso aí. Praticamente, eu uso esse quadrinho aí para 90% dos meus planejamentos. Nós temos o corte panorâmico, que é o corte mais convencional, que eu acredito que muitos já estejam habituados. E nós temos a vista 3D. Essa vista 3D, o próprio programa, ele pega todos os cortes e monta a vista tridimensional. E aí a gente sobrepõe o nosso escaneamento nessa vista 3D, tá? Eu costumo falar que o 3D, o escaneamento, ele vai servir para nos auxiliar a visualizar a saída protética do implante. Vou mostrar para vocês. Bom, o que é que eu estou vendo aqui nesse quadro? Eu estou vendo a estrutura do meu implante, que está em vermelho. Tá? Eu consigo ver a espira do meu implante. Esse implante que eu estou planejando aqui é um implante que ele tem o ápice mais estreito do que o seu corpo. Então, eu consigo ver as espiras, quantos milímetros eu tenho da tábua vestibular, da tábua lingual. Eu consigo ver essa representação amarela, está mostrando a saída protética do meu implante, ou seja, aonde vai ter o parafuso passante da prótese. A coroa, ela é fixada dentro do implante, parafusada dentro do implante. Se a gente for utilizar um implante do tipo cone Morse, como o professor Murilo falou, hoje, acho que 95% dos meus casos é feito com cone Morse. O parafuso da coroa, ele vai dentro da estrutura do implante. Então, a gente precisa saber aonde esse parafuso passante vai estar.
E essa representação amarela é exatamente onde esse parafuso vai estar. Aqui em cima nós temos o dente virtual, o dente 3D, nós temos a coroa, a representação da coroa. Então eu consigo ver que o meu parafuso passante, ele está exatamente no centro quando eu estou vendo a vista vestibulolingual. Então eu estou conseguindo dissipar a carga mastigatória que esse implante vai ter futuramente. Veja só. Prestem atenção que tudo isso aqui que eu estou fazendo, eu nem operei o paciente ainda. Então, eu já sei que essa prótese vai ter boa qualidade, eu vou ter uma dissipação de carga mastigatória, eu vou ter um parafuso passante no longo eixo do dente e no centro da coroa. Então, eu consigo ter uma previsibilidade muito maior quando eu faço um planejamento, principalmente um planejamento digital. Eu defendo muito o planejamento digital, é uma das minhas melhores áreas. Aqui eu tenho a representação do nervo alveolar inferior, essa circunferência amarela abaixo do ápice do implante. E para vocês terem noção, da ponta do implante, do ápice do implante para o nervo, para o canal mandibular, eu tenho uma distância de 1,09 milímetros. Se eu fosse fazer essa cirurgia na mão, sem um guia cirúrgico prototipado e planejamento 3D digital, certamente eu iria lesionar essa estrutura, certamente, tá? Seria muito difícil eu fazer a fresagem no tamanho correto, no direcionamento correto, para que eu evitasse prejudicar essa estrutura que é o nervo alveolar inferior. Então, quando a gente utiliza tanto o planejamento quanto a confecção de guias cirúrgicos, eu consigo trabalhar nessas distâncias mínimas. 1,909 milímetros, vocês podem... mas está muito próximo do nervo, certo? É 1 milímetro. Mas se eu trabalhar de uma forma correta, eu estou numa área que ela está me favorecendo. Tá? Até 0,8 milímetros de distância da estrutura, já tem estudos que mostram que eu posso instalar um implante sem ter problema algum, tá bom? Eu trouxe essa imagem direto do programa para vocês analisarem um pouquinho. Aqui eu tenho o escaneamento do paciente, eu tenho o implante em 3D, eu tenho o parafuso do implante, eu tenho coroa, eu tenho nervo. Observem no ápice do implante, nos dois e no corpo do outro implante, aparentemente eu tenho um contato do implante, da estrutura do implante com o nervo, aparentemente. Tá? Por isso que é muito importante a gente trabalhar com 3 dimensões. Se eu rotacionar, se eu mudar a minha visualização, eu já enxergo uma distância. Eu já enxergo que essa imagem aqui, ela está causando uma sobreposição, ou seja, o meu nervo está na frente do meu implante. Mas quando eu rotaciono, eu enxergo que existe uma distância. Tá? Então, é uma distância segura da gente trabalhar. E quando eu vejo aqui na vista oclusal, eu estou vendo a saída protética do meu implante, a saída do parafuso. Observem que nos 2 molares, a saída do parafuso está no centro do sulco principal. Esse é uma situação muito favorável para a gente entregar um trabalho de boa qualidade para o paciente. É um trabalho que eu sei que vai ter longevidade. Eu sei que esse trabalho ele não vai dar problema, tá? Se a gente observar no premolar, vocês podem enxergar um pouco do parafuso pela lingual ali, mas é porque esse dente a gente só consegue aumentar e diminuir ele no contexto completo. Eu não consigo, dentro desse programa, eu não consigo aumentar só vestíbulo lingual ou mesodistal. Então, quando eu diminuo ele por completo, aparentemente está aparecendo o parafuso ali na lingual. Mas quando eu for fazer a prótese desse paciente, consequentemente, eu vou fazer a lingual maior e aí eu vou cobrir essa saída que está tendo ali, tá? Quando a gente faz todo esse planejamento, a gente faz a confecção do guia cirúrgico, que é aquilo que o professor Carlos falou no início, que o professor Murilo falou. Existem os guias convencionais e existe o guia prototipado. O guia convencional é aquele guia que o professor Carlos mostrou, onde eu faço uma prótese, e na hora da cirurgia eu posiciono prótese e vou fazendo a fresagem dos implantes e vendo o posicionamento tridimensional se está na saída correta. Já no meu guia cirúrgico prototipado,
Observem que eu tenho esses orifícios que são as anilhas dos implantes. Então, a minha fresagem vai ser através desse orifício. A instalação do implante vai ser através desse orifício. Então, o que eu planejei dentro do software vai ser o que vai acontecer na boca do paciente. Claro, a técnica cirúrgica, ela ainda tem que ser dominante por quem está operando, tá? O meu guia prototipado, ele permite com que eu não erre o posicionamento vestíbulo, lingual ou mesodistal do meu implante, mas ele permite que eu erre no ápice coronal. Então, se eu descer muito a minha fresa, eu vou acabar atingindo e lesionando o nervo. Mas o software, ele já me diz qual broca, qual fresa eu vou utilizar e a qual profundidade eu vou entrar na estrutura óssea para que eu chegue naquele limite de 1,09 milímetros e não atinja o nervo, certo? Então, a gente faz o planejamento desse guia e nós fazemos a impressão. Aqui é um vídeo bem curto também para mostrar um guia saindo da nossa impressora 3D. Então, esse guia aqui, ele foi impresso através de uma resina biocompatível. Essa resina ela pode ser esterilizada em autoclave. Inclusive, nós temos o projeto de extensão, lançamos, na verdade, né, o projeto de extensão sobre odontologia digital dentro da Faculdade Soberana. Então, a gente vai trabalhar com a parte de odontologia digital lá, inclusive com impressões 3D, certo? Então, essa impressão é feita através de uma impressora 3D de resina, ela pode ficar dentro do seu consultório, ela pode ficar em uma sala separada, é muito simples. A partir do momento que você aprende a técnica, você fazer essas impressões. Quando a gente faz a impressão, eu trouxe essa imagem aqui, só para quem ainda não está habituado, como é um guia prototipado, ter noção. Então, observe, nós temos a representação de uma mandíbula, nós temos o guia cirúrgico fixado em cima da mandíbula e os implantes, as anilhas ali, é o que vai posicionar o meu motor para eu fazer a fresagem e a instalação dos implantes, certo? Então, é através desse guia que a gente faz a fresagem. Então, aqui eu trouxe umas imagens de um paciente nosso. Veja só, essa paciente a gente fez todo o protocolo, a gente fez toda aquela consulta inicial, solicitamos tomografia, solicitamos escaneamento. É uma paciente que nos exames mostrou que tem estrutura óssea suficiente e que o perfil gengival da paciente era de boa qualidade, certo? Então, abrimos mão de fazer uma cirurgia aberta. Era um alvéolo cicatrizado, é uma região de premolar, só não lembro se é acho que é o 15, se eu não me engano é o 15. Esse procedimento nós fizemos sem fazer incisão, ou seja, sem corte e sem sutura. Por quê? Nós imprimimos a coroa provisória da paciente em 3D também, eu só não tenho as imagens aqui que eu esqueci de tirar a foto no dia. A gente imprimiu essa coroa e instalou a coroa imediatamente após a instalação do implante. O que é que a cirurgia guiada ela favorece para a gente? Se a gente for puxar para o lado de tempo operatório, a gente reduz aí praticamente 60% a 70% em cima da nossa cadeira, o tempo da cirurgia. Se a gente for levar para a anestesiologia, esse procedimento que eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem, eu utilizei 1,5 tubete de articaína para operar essa paciente. Então, consequentemente, eu exponho essa paciente a mais anestésicos. Então, eu consigo ter um controle melhor. Eu consigo ter um controle melhor também hemostático, tá certo? Então, a gente fez a fresagem através da anilha. Aqui é o nosso implante, observem que essa parte dourada é o nosso implante, é um implante com uma macrogeografia perfeita, é um implante que eu gosto muito, é um implante que tem tratamento superficial com hidroxiapatita, então ele traz uma osseointegração mais rápido do que naturalmente a gente encontra nos outros implantes aí do mercado. Essa imagem aqui
é a instalação do implante. Observem que não tem incisão, não tem o corte na região. Nós estamos instalando o implante através do pequeno furinho que fizemos ali na gengiva, e lá dentro toda a estrutura óssea ela já está preparada para quando a gente continuar rosqueando esse implante, descendo o implante, ele vai se acomodando na região onde foi feita a fresagem, certo? E essa imagem aqui eu trago para vocês entenderem o que é que a odontologia digital proporciona. Do meu lado esquerdo, eu tenho um raio-x que eu fiz após a instalação do implante, ou seja, eu instalei o implante, instalei um componente, que é onde fica a coroa provisória. Instalamos a coroa, a paciente tranquilo, conversando com a gente fez um raio-x ali de imediato, e aí eu peguei essa mesma imagem lá do programa, onde eu fiz o planejamento do implante, e botei lado a lado. Observem o posicionamento, a angulação, posicionamento ápico coronal, mesiodistal. Então, comparando as duas, elas estão no mesmo local, tanto o meu implante virtual quanto o meu implante instalado na boca do paciente. Isso aqui é previsibilidade. Isso aqui é você entregar ao paciente um bom tratamento, tá? Costumo dizer para todos os meus alunos, e eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui, para a gente finalizar essa minha etapa, planejar é obter o sucesso. Então, para tudo na sua vida, se você vai planejar, seja uma cirurgia simples, uma exodontia dentro da clínica escola, seja um procedimento mais complexo, seja planejar o seu próprio estudo, inclusive nesse momento de pandemia, se você planeja, você vai obter sucesso, tá? É a mensagem que eu deixo para todos vocês, e aqui eu vou finalizando. Bom, gente, a gente até estendeu um pouquinho o tempo, né? Mas eu acredito que valeu a pena. Eu gostaria de deixar vocês à vontade para abrirem o microfone e fazerem as perguntas que desejarem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazê-las. Aproveitem aí os professores, Pedro, Murilo, Romero, eu também aqui. Deixa eu ver um pouco aqui o chat, como é que nós estamos. Romero, perguntaram aqui qual a fresadora, qual que você utiliza, né? Qual o software que você utiliza, melhor dizendo. Romero, você está me ouvindo, Romero? Acho que o Romero desmaiou depois do corre-corre dessa aula dele, né? Bom, gente, então eu vou passar a palavra aí para os professores fazerem as suas considerações finais. Fiquem à vontade, professores. Murilo, você. Eu que inicio? Isso. Mais velho, né, velho? Rapaz, que é isso, é mais velho do que eu. Fica aí, viu? Bom, gente, eu espero, tá, que o evento tenha sido... Voltei. O que foi que aconteceu? É porque você foi no banheiro, né, velho? O Carlos me chamou aqui para ele fazer uma pergunta, mas já se responde. Cara, então, assim, só me responda o seguinte. Foi até o final da aula? Foi, tudo de boa. Tranquilo. Até o slide planejar. Sim, tudo perfeito. Poxa, tive um susto agora. Quando eu voltei para cá, não saí da sala. Foi tudo de boa. Então, é o seguinte, eu espero que o evento tenha sido proveitoso, tanto para os alunos da Casa da Soberana, para os convidados de outras instituições. Foi um prazer muito grande receber vocês. Queria agradecer pelo convite feito pelos professores, feito pela Liga, para a gente poder falar um pouquinho. Espero que eu não tenha sido muito prolixo, tá?
Eu penso mais rápido que eu acabo falando e acabo embolando as palavras, mas esse é o meu jeito, vocês conhecem. O tempo foi bastante curto, fiquei muito chateado porque Carlos Menezes cortou o meu microfone, mas não cortou o de Romero, e eu contei aqui, foi o mesmo tempo, mas ele só deu bronca em mim, mas eu entendo qual é o lado dele, porque se deixasse eu ia até 8h30, fácil, né, Carlos? Pois então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom ver aí algumas fotos de vocês. Eu sei que todo mundo aqui está com as câmeras desligadas, tá? Mas gostei demais. É muito bacana poder falar um pouquinho do que é que a gente sabe, do que é que a gente pratica, né? Lógico que tem dentistas e dentistas. Você viu que tem a diferença do último que falou aí, o dentista Barão. Escaneia, tem impressora, tem fresadora, né, Carla? A gente ainda no alginato e na silicona, né? Mas a gente chega lá, né? Se Deus quiser. Eu acho que é importante, né, fazer essa parte também mais bruta, né? E aí vir para a evolução, né? Fazer escaneamento é uma coisa fantástica. O Romero é muito inteligente, muito dedicado, e está aí como um dos grandes profissionais aqui da região. Isso eu como não sou reabilitador mais raiz, né, Murilo? É verdade. Mas que não existe nem tomografia, gente. O outro ele é Nutella, a gente é raiz, né, Carlos? Pois então. Ele também eu não sou reabilitador, então eu ainda não vi essa necessidade ainda desse tipo de coisa. Mas pretendo entrar nessa assim que eu ver que a necessidade está se fazendo. Ok, pessoal, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para Romero. Carlos, refaça a pergunta aí para Romero. Romero, suas considerações finais. Pedro ainda está por aqui, Pedro? Depois eu falo sobre o professor Pedro, depois que vocês encerrarem. Tudo bem. Então, Romero, suas considerações finais. Teve alguma pergunta para mim aí? Alguém me mandou a pergunta? Eu caí e não vi. Questionar aqui sobre o software que você usava. Tá. O software é o Blue Skies Plan. É um software aberto, open source. Quem quiser baixar ele, baixa e pode fazer todos os planejamentos lá, entendeu? Só não consegue exportar o arquivo. Para exportar, aí precisa pagar. Para exportar, para fazer a impressão. Mas o planejamento é aberto. Romero, eu posso fazer uma pergunta para você? Sim, pode. Pode. Você usa o Blue Sky, ele é um software aberto, você faz os seus planejamentos e você imprime os seus guias no consultório. Mas você consegue exportar para a sua impressora, você não consegue exportar para fora, para uma central de usinagem, por exemplo, ou não? Não. Assim, quando você utiliza o software, ele é um software aberto, mas para você baixar o arquivo, para você salvar o arquivo STL, que é o arquivo para você imprimir, ele cobra um valor. Certo. É um valor que a gente, consequentemente, a gente passa para o paciente, faz o repasse para ele, entendeu? Se eu não me engano, o valor da exportação, ele fica na faixa de $17. Não é muito alto. Ok. Mas o software de CAD, você usa o Max Mixer, né? Mesh Mixer, não é isso? Eu uso mais o Exocad. O Mesh Mixer... Vamos concluir a aula, meu querido. O Mesh Mixer eu utilizo mais para correção de malha. Quando eu vou mandar para a impressão, eu verifico se aquela malha ela tem algum defeito. Porque se ela tiver algum defeito, ela não vai sair na impressora. Não é que nem impressora de papel, que a gente deu play e ela sai. A gente tem que ver se está tudo certinho, se não tem nenhum furinho na malha, entendeu? Então, eu jogo no Mesh Mixer para ver se tem alguma falha. Romero, suas considerações finais, meu querido. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito, muito feliz mesmo quando você me convidou. Você falou comigo, rapaz, vamos fazer essa aula. Somos esses 4, enfim. Agradecer em nome da faculdade, em nome de toda a coordenação. A professora Lúcia está aqui com a gente, professor Carmona também. Tivemos aí uma boa quantidade de alunos, não é? Eu não, assim, sinceramente, eu não contava com esse tanto de gente nesse horário da noite. Foi muito bom. Fico feliz em ter muitos alunos participando, querendo obter mais conhecimento, né? Principalmente alunos de outras instituições. Estamos abertos aí para isso.
Beleza. Eu quero também agradecer a participação de todos vocês, os nossos alunos, os alunos de outras instituições, colegas dentistas que estavam aqui também na reunião. Agradecer à faculdade por essa iniciativa, nosso coordenador, Carmona, a Lúcia, a Cláudia. Dizer para os alunos que esse bate-papo de hoje foi para mostrar a vocês a evolução da implantodontia. E essa evolução vocês têm que vivenciar. Seria muito bom sair da faculdade, ter um scanning intraoral, sabe, ter toda a questão do digital dentro do seu consultório, mas essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade de 99,99% das pessoas. Como o Murilo falou, a gente vem de uma geração um pouco mais para trás, já tem 14 anos, 13 anos que a gente faz implantes, e foi numa época, quando eu cheguei aqui em Petrolina, a gente não tinha nem tomografia, cara. A gente operava com panorâmica. E era duro, né, Murilo? Era difícil. Mas aí, graças a Deus, surgiram as tomografias e nos deram, assim, uma tranquilidade muito grande para o nosso planejamento. E depois veio a ideia do planejamento reverso, que já foi um pouco já da nossa formação, onde quem guiava o implante realmente é a prótese, é o dente, e nós fazíamos esses guias cirúrgicos no nosso consultório. Não existia scanner intraoral, não existia presadora, não tinha nada disso. A gente planejava uma prótese, duplicava essa prótese em acrílico ou pegava essa mesma prótese e fazia furinhos aonde estava o dente, onde deveria o implante, e essa prótese, a gente começava a furar o osso por cima dessa prótese. Então, isso foi uma evolução. De um tempo para cá, surgiram as fresadoras, surgiram o escaneamento, surgiu o fluxo digital, que é importante, que nós temos também que estar dentro, porque é uma realidade que não muda. Não dá mais para viver sem ela. Só que não é a realidade para todo mundo ainda. Então, não vão se desesperar se chegar no momento de se formar e fazer uma especialização. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o equipamento todo. Não, dá para você fazer implantes tranquilamente, sem um fresador, sem um scanner intraoral. Você opera de maneira convencional. Tá joia? Bom, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa em vocês. Tá joia? E vou passar agora a palavra para a professora Lúcia. E obrigado a todos. Para agradecer vocês, professores top da Soberana, professor Murilo Neres, professor Carlos Menezes, professor Romero Samarcos, professor Pedro Henrique, ele estava no hospital, ainda em plantão, quando entrou para poder estar fazendo a sua explanação aqui. O telefone dele deu um problema, ele terminou o plantão, foi para casa e, se fosse possível, se desse tempo, ele ainda entraria. Mas, pelo que eu vi aqui, ele não conseguiu entrar, deixou um abraço para vocês e agradeceu o convite por ter participado desse momento, né? Vocês, alunos que estão nos ouvindo, alunos da casa, convidados, é um prazer enorme a gente estar pensando, trabalhando e trazendo sempre novidades para vocês. Aguardem na próxima semana que teremos uma outra quarta-feira com uma liga para poder estar junto com os nossos professores, trazendo um pouco mais de conhecimento, né? Em nome da Faculdade Soberana, da nossa diretora acadêmica Cláudia e de toda a direção da faculdade, agradeço a vocês. E alunos, prestem atenção, nós temos 6 projetos maravilhosos que nós aprovamos, projetos de pesquisa e de extensão. E entre esses projetos, tem um projeto que o professor Romero apresentou, que é de odontologia digital. Nós vamos estar fazendo peças, né, professor Romero? Placas, provisórios e outros elementos para a nossa clínica, para vocês estarem trabalhando já com essa nova tecnologia. Eu acredito, professor Carlos e professor Murilo, que daqui a pouco os alunos vão estar aí dominando toda essa técnica, porque é uma novidade que chega com uma precisão, né, e dá um conforto e uma segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional, que não vai ter lugar para uma outra técnica, né? É o futuro, e o que a gente quer na Soberana é estar trazendo tudo que foi o percurso até agora, toda a evolução do implante, como vocês colocaram, e o que tem de novo, que é o futuro e que provavelmente eles vão estar aderindo de forma muito rápida, né? E vou me despedir aqui agradecendo essa nossa estreia do Se Liga nas Quartas, e muito obrigada a todos vocês, tá?